E nós vamos ter também a decomposição desse vetor V0, que na direção x é V0 cosseno de 45 graus. E na direção y, nós temos que é o cateto oposto, V0y igual a V0 seno de 45 graus. Podemos olhar também para essa posição mais alta aqui. Na posição mais alta, a componente y da velocidade anulou. E nós só temos Vx. Cosseno de 45 graus, que é um ângulo notável, que vale raiz de 2 sobre 2. Podemos escrever as equações para cada direção em x. Nós teremos x igual a x0 mais V0 na direção x vezes t. E na direção y nós vamos ter y igual a y0 mais V0 y t menos g sobre 2 t ao quadrado. Porque nós temos que esse objeto está submetido à força gravitacional, portanto, possui uma aceleração que aponta no sentido oposto ao sentido positivo da direção y. Temos ainda a função da velocidade na direção y, que é Vy igual a V0 y menos gt. E a equação de Torricelli para a direção y
equação de Torricelli para a direção y, que é vy ao quadrado igual v0y ao quadrado menos 2 vezes g vezes ΔY. Então, essas são as equações com as quais nós podemos trabalhar. No ponto C, veja, aqui é o zero, né? No ponto C, a partícula está a 3H menos Hzinho. Então, essa posição dela é 2H. V0x é V0 cosseno de 45. Cosseno de 45 é igual ao seno de 45, é igual ao seno de 45, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, vezes V0, vezes t. Dois H vezes 2 dividido por raiz de 2 é igual a V0t. Se eu multiplicar esse termo por raiz de 2 e dividir por raiz de 2, eu não vou estar mudando a equação. Então, eu vou ter aqui raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, 2 cancela com 2 e sobra 2 raiz de 2H. Portanto, V0 vezes T é igual a 2 raiz de 2 vezes H. Agora vamos ver o que acontece para Y. Em Y, quando o H é 0,
y igual a zero. No ponto C, y igual a zero. A posição inicial é H. A velocidade inicial de y é V0 seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vezes V0 vezes T. Menos G sobre 2 vezes T ao quadrado. Então, nós podemos substituir aqui V0t por 2 raiz de 2 vezes h, e nós podemos substituir t por 2 raiz de 2 vezes h sobre V0. Vamos fazer isso. Passando o h para o outro lado, vamos substituir V0 por 2 raiz de 2 vezes h menos vejam que t isolando dá 2 raiz de 2 h sobre V0. Nós estamos isolando esse t. Sendo assim, teremos menos h, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. 2 simplifica com 2, sobrou 2h. Aqui nós vamos ter G. Aqui nós temos 2 ao quadrado 4, cancela com 2, ficou 2. 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, dá 4. H ao quadrado sobre V0 ao quadrado.